Sim, Senhor. Nós entendemos que a Tua presença, meu Pai, nos leva ao caminho correto. A Tua presença, Senhor, nos inspira e nos ensina a cumprir o propósito e reconhecer aonde está o nosso propósito. Meu Deus, não nos permita ir ou fazer nada que o Senhor não esteja conosco, porque a Tua presença, Senhor, é garantia de segurança para nós. Não nos permita, como foi pregado, Senhor, na quarta-feira, um erro de um homem segundo o Teu coração. Isso nos prova que ainda que temos intimidade, relacionamento com o Senhor, nós precisamos, meu Deus, estar com os nossos olhos fitados no Senhor, com os nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz, porque mesmo assim estamos sujeitos a errar, e todo erro, Senhor, tem uma consequência, todo erro atinge, Senhor, pessoas que estão ao nosso redor. Então nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, toma a nossa mente, as nossas emoções e leva, Senhor, cativa ao Teu trono de glória, pois nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender os caminhos do Senhor, e não nos permita, meu Pai, fazer nada que a Tua presença não esteja conosco, Pai. Como foi grave a consequência de Davi, quando ele simplesmente, ó Pai, como diz a Tua palavra em 1 Crônicas no capítulo 13, ele quis trazer a presença de Deus novamente a Israel, a arca da aliança, simplesmente pelo fato de Saul não ter feito caso dela, porque as obras de Saul eram obras da carne, eram orgulho, soberba, altivez, independência, meu Pai, do Senhor, e as coisas da carne não caminham junto com as coisas do Espírito. E lá na frente, ó Pai, ele sofreu grandes consequências, quando Uzá foi tocar, Senhor, na arca, porque os bois tropeçaram. Mas o Senhor nos escolheu como sacerdotes, sacerdotisas do Senhor, a carregar, Senhor, a Tua presença, meu Pai. E nós Te pedimos que o nosso coração precisa ser puro, justificado diante de Ti, para que a Tua presença se manifeste a nosso favor. Porque presente o Senhor está nos quatro cantos da terra, porque Tu és onipotente, onipresente, onisciente, mas a Tua presença se manifestará ao nosso favor. O nosso coração precisa estar alinhado com o coração do Senhor. E mesmo diante desse erro, continuando a mensagem, mesmo diante desse erro de Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele quis trazer a presença do Senhor. Deus também quis que o povo de Israel tivesse novamente a presença dEle, o favor dEle. Mas nós não temos que fazer algo porque o outro não fez ou porque fazemos melhor. Nós precisamos de fazer algo que Deus nos mandou fazer, porque tem pessoas aqui que podem fazer a obra melhor do que eu e do que o Bispo Gonçalves. Tem pessoas aqui que podem ter dons muito melhores do que o nosso. Mas a chave da nossa vitória é estar no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus a alegria, no centro da vontade de Deus a segurança, no centro da vontade de Deus o rio flui. E a palavra do Senhor diz, segundo Coríntios, no capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, é assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deixa nesse versículo aqui. Depois que Davi cometeu este erro, e ele entendeu que, apesar dele querer trazer a presença de Deus não veio com ele, porque a forma que Davi fez, como Davi fez, não agradou o coração do Senhor.
Depois que Uzá morreu e Davi entendeu quão prejuízo ele causou na vida dessa família, quão trauma ele causou para si mesmo, porque é algo terrível você levar alguém para a morte, mas assim somos nós em Cristo Jesus, quando nós, com as nossas atitudes, estamos matando alguém com as nossas ideologias. E essa semana eu discutia sobre isso, eu falava, Deus não me levantou para me pregar os meus ideais, Deus não me levantou para me pregar o partido político que eu quero servir, Deus não me levantou para me discutir política, Deus não me levantou para me discutir religião em cima do altar, Deus me levantou para pregar o evangelho. Só que tem muita gente perdendo tempo dentro do evangelho, fazendo do altar aquilo que é para colocar suas ideias. Deus não nos chamou no altar de Deus para dar ideias, não, gente. Deus nos chamou para liberar a palavra de Deus, a verdade de Deus que muda, transforma e vivifica. E finalmente Davi, ele entendeu isso, agora ele colocou a arca da aliança lá na casa de Obed-edom, e ele falou, eu preciso parar, agora eu vou precisar de esmiuçar a palavra de Deus para entender como Deus quer, como Deus vai se reconciliar com Israel, como Deus vai reconciliar comigo, e como de fato eu vou novamente trazer a presença de Deus, mas que a presença de Deus atue agora em favor do povo de Israel, porque a presença de Deus está em todo lugar, mas Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele atua tanto na misericórdia como fogo consumidor também. Quando nós vemos tragédias, nós não podemos dizer que Deus ali não está, não. Deus está no controle absoluto de todas as coisas, como diz a pastora Henriette. Somos nós que nos afastamos da glória de Deus, somos nós que desobedecemos a palavra de Deus, e somos nós que causamos morte no meio do nosso arraial. E agora Davi foi buscar a reconciliação, porque Davi, ele entendeu o que está escrito aqui nesse versículo, de sorte que somos embaixadores. Sabe o que significa um embaixador no governo? Se o presidente está ausente, ele pode viajar e ele pode assinar tratados. Deus nos colocou para assinar tratados no reino de Deus na terra. Deus nos chamou para expandir o reino de Deus, a glória de Deus, porque Ele está dizendo assim, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, Atos 17, capítulo 17, verso 28, nele vivemos, movemos e existimos. Então a presença de Deus, a obra de Deus, ela é glorificada através de nós na terra. Através dos servos, que estão com seu coração, o quê? Abertos. Por isso nós como cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas opiniões publicamente. Por isso que a nossa vida tem que ser centrada em Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser centrada na verdade. Nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou dizendo aqui, amados, que você tem que abortar a sua vida política, que você precisa de escolher pelo menos aquele que está mais pertinho do princípio de Deus. Nós precisamos de ter os nossos olhos, abertos. E eu tenho plena ciência, convicção. Não vai ser por mãos de homens que Deus vai mudar a história da nossa nação. É a glória a Deus. Sabe por quê? Eu creio, como Deus fez lá no Egito, é Deus quem endurece o coração de Faraó, e é Deus que amolece o coração de Faraó. Quem é governadores, quem é prefeito, diante da glória de Deus, quem é presidente? Porque quando Deus arrebata uma mente, quando Deus arrebata um coração, ninguém faz mais aquilo que tem vontade própria. Quando Deus nos toca, somos completamente escravizados por este amor e por esta presença. E ele diz aqui, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E agora eu quero ler com você 1 Crônicas, no capítulo 15 agora. Nós vamos ler alguns versículos, nós vamos entender que agora Davi entendeu como a presença de Deus habita no nosso meio. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1, 1 Crônicas 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi. Vou ler com vocês aqui. E preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi,
Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os seus filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe dos seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe e os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe dos seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Até aí? Não. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor, o nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores para que, com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas, Emã, filho... Gente, tem um alarme tocando aqui. Sai daqui, Satanás. Designaram, pois, os levitas Emã, filhos de Joel, e dos irmãos dele Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos dele Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos, a segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazés e Benaia com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom, Jeias eram porteiros da arca. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram sacrifícios, 7 novilhos e 7 carneiros. Davi, vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúde e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, desprezou no seu coração. Agora nós vamos esmiuçar alguns versículos para vocês entenderem. O que me chama a atenção, Jeremias capítulo 31, no verso 3, diz assim. Jeremias 31,
3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Em outras palavras diz, com fidelidade, com fiel amor te atraí. Deus, Ele é fiel, Deus é justo. E Ele entregou o seu único filho por amor à minha vida e por amor à sua vida. E Deus é fiel demais para nos deixar sem a tua presença. Deus é fiel demais para nos deixar longe dEle. Só que só existe um caminho. E eu fico maravilhada com a forma que o Senhor, Ele atua no nosso meio. Primeiro que os olhos do Senhor correm por sobre a terra, não há nada que fica oculto aos olhos do Senhor. Os pensamentos que estão mais ocultos dentro do nosso coração, Ele sabe. Mas Ele também é fiel e justo para nos corrigir e nos trazer novamente ao caminho do amor, a nos conduzir novamente ao caminho da sua presença, da perseverança e da santidade. E a palavra do Senhor diz no versículo 2, diz assim: então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. Depois que Deus esquadrinhou o coração de Davi, Davi entendeu que só os levitas. Mas como que Davi entendeu como trazer a arca do Senhor novamente? A nossa vida só será conduzida na verdade a partir do momento que a gente entender que a Bíblia, ela precisa morar cada palavra dentro da nossa mente. Por isso a palavra do Senhor diz, João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu sempre prego sobre isso. Tem muitas pessoas que vêm e estão muito decepcionadas com líderes e pregadores, mas a culpa não é do pregador, a culpa é sua. Porque se você lê a palavra, você sabe o que é verdade e o que é mentira. E eu costumo dizer que texto sem contexto vira pretexto. Tem muito crente que ama dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem crente que não sabe dizer, porém se você continuar pecando, vai ter consequências. Somos nós que permitimos ser enganados. Porque se você conhece a verdade vai te libertar. E a verdade vai te conduzir a cumprir o seu propósito. E Davi finalmente entendeu que só havia um meio de descobrir isso. Entendendo agora o que está escrito na palavra, para ele fazer tal coisa. E ele entendeu que agora os levitas eram escolhidos de Deus. Aos levitas dessa casa, cuidado a forma que você sobe no altar. Pastor não sabe da sua vida pessoal, mas o Senhor esquadrinha o coração e os pensamentos mais profundos. Sobre as costas de um levita está uma enorme responsabilidade, porque lá em Jeremias o Senhor diz assim, os levitas são aqueles que ministram para mim. Que coisa preciosa. Você sabe, Glauco, o seu valor? Você sabe, Hugo? Você sabe, Francis Paulo? Você sabe, Érica? Você sabe, Charlene, qual é o seu valor? E todos os levitas dessa casa, quando Deus olha para você e diz, vocês não ministram para o homem. O grande problema dos ministros da nossa nação é que estão fazendo show e não adoração. Porque eles não estão aqui para agradar você. Eles estão aqui para ministrar ao Senhor. E consequentemente, quando eles conseguem agradar ao Senhor, a presença de Deus invade a terra. E continuando. No verso 12, diz assim, e disse-lhes, vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que Ele tem o quê? Preparado. Deus está dizendo agora para Davi, Davi, santifica, agora pega todo esse pessoal aí, que você está juntando e diga o seguinte, a minha presença só pode estar presente a favor de Israel se todos se santificar. Por isso, a Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, sem santidade ninguém verá o Senhor.
Como podemos pregar o evangelho da graça? Uma vez salvo, salvo para sempre. Só existe uma salvação, gente. A salvação não é na terra. O nosso julgamento não é na terra. A salvação vai ser no grande dia que o Senhor vier buscar uma noiva santa, sem ruga e sem mácula. Como então podemos entender um sacrifício de sangue, de um cordeiro santo imaculado, e continuar com a nossa vida porca? Temor não é ter medo. Temor é você ter uma paixão ardente em obedecer, pelo simples fato de você amar quem te amou primeiro. Por isso a palavra do Senhor diz: santificai-vos. Josué capítulo 3, verso 5. Porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E eu conversava com uma pessoa aqui, na semana passada, ela está recém-chegada para a nossa igreja. Ela assim falou: pastor, eu sou uma intercessora, eu sou uma mulher de Deus. Porém, a partir do momento que o meu primeiro casamento deu errado, eu não consegui manter a minha vida em santidade. Pastor, agora eu quero dizer como é tremendo quando a gente tem a convicção daquilo que nós precisamos de fazer. Eu estou num relacionamento, meu relacionamento é santo. Eu vou casar. Pastor, as portas se abriram, eu consegui financiar a minha casa, e não foi qualquer casa, coisa que eu nunca tinha conseguido. E ela falou assim: pastor, eu tenho muitas coisas para me poder te contar. Eu falei: pois é, sabe por quê? Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio do povo. A santificação atrai milagres, a santificação atrai a presença, a santificação atrai o poder de Deus, as maravilhas de Deus. A presença de Deus abre portas que muitas vezes o dinheiro não abre. E no verso 13: portanto, vós não a levaste na primeira vez. O Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança da palavra de Deus. Davi não ficou olhando para o erro agora de Saul. Davi resolveu olhar para dentro dele agora. Que incrível, quando os nossos olhos é sempre de julgar o próximo, que estava do nosso lado, e que nós permitimos errar. Davi andou ou não andou com Saul? Andou. Embora ele não conseguiu mudar a vida de Saul. Mas Deus quis mostrar para Davi que a responsabilidade da presença de Deus não era simplesmente ficar olhando como o outro errou. Porque a hora que ele pensou que ele estava fazendo certo e que ele era correto também, alguém morreu por causa dele, debaixo da liderança dele. O Senhor simplesmente quis dizer a Davi: você é como Saul, nós somos como Saul, longe da presença de Deus. Nós precisamos de amar a presença de Deus pelo simples fato que Ele nos amou primeiro e que nós não suportamos viver longe dEle. E a presença de Deus em nós nos dá a responsabilidade de fazer com que aquele que está do meu lado não caia. E no verso 16 ele diz: e disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Davi entendeu que a presença de Deus, ela é atraída com adoração. Sabe aquele dia negro que você acorda, parece que está tudo dando errado? Quinta-feira lá em casa estava desse jeito. Pastor Roberto, pastora Flávia estava lá em casa. E a minha cachorrinha, quando eu estou na pia da cozinha, eu não posso fazer assim com o relógio, que dá a marquinha do relógio. Ela não gosta de sombra. E eu tentando fazer alguma coisa e ela está lá. E aí Gonçalves está estudando, eu falei: meu Deus do céu, você não pode parar de estudar agora, não. Me ajuda com essa cachorra aqui que ela está me tirando a paz. E aí, para mim não pisar nela, eu quebrei um prato grande. Aí eu falei assim: eu vou para o meio do mato agora, vou para o sítio agora.
Tem um monte de coisa para me resolver lá. Ele ia pregar no aeroporto, eu estou indo para o meio do mato. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando tudo está dando errado, saia para você olhar dentro de você. A culpa não era dele, não era da cachorra. A culpa era que Deus queria que eu me afastasse, para Ele poder falar comigo. E ali eu peguei a Duda, catei a Duda, falei, vamos embora, vamos comigo. E fui conversando com ela. E cheguei lá, e eu faço uma coisa, eu faço outra. E eu converso com minhas bichinhas, elas me respondem. E elas ficam, parece que quer falar comigo. E ali eu vou vendo a beleza de Deus, ali eu vou agradecendo o Senhor. Ali eu coloco um louvor e eu começo a adorar. Eu olho para a natureza, eu falo, como não acreditar num Deus tão perfeito? E de repente o meu coração já estava vazio. Porque eu simplesmente só precisava de um tempo para falar com Deus. E eu falo com Deus assim, como eu converso com vocês. Dirigindo. Tem dia que eu vou berrando dentro do carro. Senhor! Fala comigo, Jesus, não se cala. E a Carlinha me acompanhou, fiquei 2 semanas sem dormir. Sem conseguir encostar as costas na cama. Era melhor ficar em pé trabalhando, eu podia fazer todas as coisas, mas eu não conseguia dormir. Eu não conseguia deitar as minhas costas por 2 semanas. E eu fui para o sítio, falei, amor, vamos aproveitar que essa terra está molhada. Eu furei 17 buracos com ele, com as costas doendo, sem sentir. Chegou de noite. Eu não conseguia, eu falei, meu Deus, tomara que chegue amanhã cedo logo, eu vou para Macaé. Só que num determinado dia, eu dirigindo, eu comecei a dar ordem para que esse demônio saísse das minhas costas, que ele não ia me parar. E eu estava sozinha no carro, amados, eu chorava, eu gritava, e eu dava ordem. Porque muitas vezes nós entendemos que para falar com Deus, tem lugar, tem posição. Não. Ele estava comigo ali naquele carro. E eu colocava a mão nas minhas costas, eu arrancava seta, eu arrancava palavras malditas, eu arrancava tudo até que não existia. E o Senhor falou assim, tem momentos que eu quero chamar a sua atenção. E eu falei assim, Senhor, até no meio da dor, o Senhor fala conosco. Eu não sei qual é a dor que você está passando hoje. Eu não sei qual é seu medo, qual é a sua angústia. Mas uma coisa eu sei. Deus quer preparar essa terra para poder falar com você. Deus quer te parar um pouquinho para você berrar, gritar. Eu sou como uma criança na presença de Deus. Aliás, eu sou como uma criança em qualquer lugar. Eu falo com Deus como eu falo com meu marido. Eu choro com Ele. Quantas madrugadas eu passo chorando e Ele não vê no meu travesseiro, porque eu amo orar com a cabeça no travesseiro, porque eu entendo que eu estou praticamente no colo de Deus. E ali eu choro. Ali eu derramo as minhas lágrimas, não por tristeza, mas como eu tenho orado pedindo, Deus, entra nesses hospitais como um vento impetuoso. Tira quem está no tubo, que começa a se levantar, para que esses médicos ficam pasmos. E a glória do Senhor invada o Brasil. Mas eu falo, Deus, não intervém de forma que o Senhor não seja glorificado. Faça algo grande para que todos possam dizer, há um Deus em Israel, verdadeiramente o Deus que esses crentes pregam, é um Deus poderoso, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, não é um Deus mau, que está se alegrando com tudo isso, mas é um Deus que quer mostrar quanto poder e quanta saudade Ele tem de nós. É um Deus que está clamando com amor eterno de fidelidade, dizendo, volta para mim. Deixa a minha presença entrar. Deixa eu fazer parte da tua vida, do teu casamento, dos teus negócios.
do teu ministério. Mas deixa eu fazer conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Porque o louvor muda o ambiente. A dança alegra o coração de Deus. Quando você vier para a casa do Senhor, quando você vê um irmão dançando, não olha para ele não, abre o seu coração e fala: Senhor, eu quero ter essa liberdade também, de sentir a tua presença. Eu quero ter essa liberdade de ser livre em ti, porque aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Verso 25, 26 diz assim: sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Levanta a tua mão, fala: não existe presença de Deus sem sacrifício. Como podemos servir ao Senhor com a nossa forma antiga? Com vestes antigas, palavras antigas, modos antigos, olhares antigos, dentro da minha casa de maneira antiga, tratando os meus filhos da maneira antiga, tratando a minha mulher, meu esposo, da maneira antiga. Como posso atrair a presença de Deus se eu não for o sacrifício vivo? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É importante que eu morra, que eu desapareça, para que Ele cresça. E no verso 27, e Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, mestre, e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, aos sons de buzinas, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. O linho representa a justiça. Hoje nós, a justiça dos santos, o sacrifício de Jesus foi para nos justificar e nos dar vestes de justiça. Por isso a palavra do Senhor diz que o Senhor virá buscar uma noiva santa, de vestes limpas, sem ruga e sem mácula. Davi só conseguiu trazer a presença de Deus quando ele tirou as vestes que ele estava e se revestiu com vestes de justiça, de santidade, porque o linho significa santidade. E no verso 29, e sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, desprezou no seu coração. Quantas vezes nós estamos vendo o ambiente da igreja sendo tomado e nós desprezamos a presença de Deus, dizendo: ai, que exagero, para que isso? E diz a Bíblia que Mical ficou estéril até a sua morte. Porque todos que ficam só na janela e não são participantes da glória de Deus, têm a sua vida estéril. Todo estéril é infrutífero. Todo estéril é crítico. Todo estéril fala do que o outro está fazendo, mas não se posiciona para escrever a sua história em Cristo Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Que você pudesse olhar para você como estão as suas vestes nesta noite. Como está o seu coração? Como está a motivação do seu coração? Eu quero te convidar
a santificar os seus pensamentos, a santificar, a trazer a santificação. Pedir ao Senhor misericórdia pelos olhares, pela pornografia. Pedir perdão pelo adultério. Pedir perdão pelos olhares maliciosos, pela língua maliciosa. Pedir perdão pelas motivações erradas. E adorar ao Senhor com um coração puro, contrito e verdadeiro. Porque a palavra do Senhor diz: um coração contrito e verdadeiro o Senhor não despreza. Igreja, eu recebi um vídeo essa semana do líder desse Hamas, que está atacando Jerusalém, está atacando Israel. Esse conflito no Oriente Médio, o pastor Gonçalves vai falar daqui a pouquinho, é totalmente bíblico, escatológico. E esse líder, ele disse: eu aconselho os judeus a pegar uma faca e enfiar nos seus pescoços desde já. Olha para a figueira. A Bíblia diz que Jerusalém é o relógio. Jesus está nas portas. Não tem mais tempo de crente cheio de mimimi. Não temos mais tempo, amados, de ficar simplesmente olhando o nosso eu, o nosso ego, criando problemas para Deus. É tempo de sermos solucionadores de problemas. É tempo agora da gente abrir mão de nós, até das nossas razões, e termos paz em Cristo. Nosso coração livre, porque Jesus está voltando. Está mais perto do que nós podemos imaginar. Nós vamos ministrar um primeiro louvor, para que você possa sondar o seu coração agora. Você sabe o que você precisa de mudar. Eu quero dizer para vocês que tem coisas na nossa vida, na sua vida, que basta um sim e um não. Basta você decidir fechar todas as portas de acesso para este pecado que virou um vício na sua vida. Basta você ter um coração adorador agora. Basta você confessar, falar: Senhor, eu não consigo mais estar na sua presença, mas a tua presença não agir ao meu favor. Deus tem vida, e Deus tem vida em abundância, e Deus está esperando um posicionamento da igreja dele, para ele descer sobre a terra e trazer o avivamento tão esperado, que nós tanto ansiamos. Feche os teus olhos. É tempo de chorar, é tempo de se arrepender, e é tempo dos verdadeiros adoradores, que têm um coração limpo, adorar o Senhor e atrair a presença de Deus.